Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Catecismo. Estamos na 17ª aula. E nós, na aula passada, estávamos falando do ato da fé. Vamos recapitular um pouquinho as características da fé, né? Repassando aquilo que já foi visto a partir do número 153 do Catecismo. Nós vimos que a fé é uma graça. Isso quer dizer o seguinte, que antes que você tenha fé, Deus já está te dando a fé. Só que você precisa, Deus já está chovendo na sua horta, né? Só basta você agora fechar o guarda-chuva para a água realmente molhar, né? Então a fé é uma graça que é dada. Segundo, embora seja uma graça de Deus, ou seja, Deus dá o primeiro passo, ela é um ato humano. Isso quer dizer que é um ato consciente e livre. Por ato humano a gente entende isso. Existe uma diferença entre ato humano e ato do homem. Um ato do homem é, por exemplo, piscar os olhos. Você pisca os olhos sem pensar no que está fazendo. É um homem que está fazendo isso. Mas agora eu vou piscar os olhos conscientemente e livre. Estou sem piscar, de repente eu livremente pisquei. Agora, esse ato que antes era só um ato do homem, que você fez assim automaticamente sem pensar, agora você faz consciente e livre, né? Então, a fé é um ato humano, ela exige consciência e exige liberdade. Eu tenho que saber o que é que eu estou crendo e eu tenho que livremente dizer, creio. Agora, ao mesmo tempo, a fé também é um ato de inteligência. Tem gente que acha que a fé é uma questão afetiva. Eu não sinto, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir o amor de Deus. Você não tem que sentir nada, você tem que saber. Então, é um ato da inteligência. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de compreender. Se você faz o curso de teologia, não é? Que nós temos no nosso site, no curso de teologia você vai encontrar uma aula sobre Duns Scoto e Guilherme de Ockham, né? Nessa aula sobre Duns Scoto e Guilherme de Ockham, você vai encontrar lá exatamente a origem, de onde é que veio essa confusão, de achar que a fé não é um ato da inteligência. Mas nós, católicos, a partir da herança espiritual de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, nós cremos que a fé é um ato da inteligência, né? Ou seja, qual é a diferença entre ter fé e saber que, 2 mais 2 igual a 4? São dois atos da inteligência. A diferença é que 2 mais 2 é igual a 4, a sua vontade não interfere. Quando a sua inteligência enxerga que 2 mais 2 é igual a 4, não há nenhuma interferência da sua vontade, né? Você não é nem livre para achar que 2 mais 2 é igual a 5. Você não consegue achar que 2 mais 2 é igual a 5. Você aceita porque é evidente. Mas quando eu digo Deus é amor, você pode duvidar, não é? Você não é obrigado a aceitar isso. Então existe uma intervenção da vontade que diz ao intelecto, creia. A vontade diz ao intelecto, creia, essa ordem, não é? Então, quando a gente tem fé, uma das coisas típicas da fé é querer buscar as razões do seu crer. Então é aquilo que é o esforço teológico. Você crê, você quer entender melhor o que você crê, né? É aquilo que a gente diz, fides querens intellectum. A fé procura a intelecção, procura a compreensão. Agora, vejam só. Isso não quer dizer que se você se põe numa investigação teológica, não quer dizer que para você estudar a ciência da teologia, você tem que agora partir da dúvida, né? Vamos ver, será que Maria concebeu Jesus de forma virginal? Então eu duvido.
Aí eu vou ver se a Bíblia consegue me dar a fé e me provar isso. Não, gente. Não é? Isso não é teologia. A teologia, ela supõe a fé. Supõe que você tem fé. Então, você tem fé. Você já crê que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Aí depois você vai, na sua investigação teológica, ver as razões do porquê que você crê isso. Então, se você encontra dificuldades teológicas para entender a virgindade de Maria, isso não significa dúvida. É bem importante distinguir teologia de filosofia. A filosofia, ela pode ter dúvidas. A teologia, quando se trata de matéria de fé, não tem espaço para dúvida. A gente crê, ponto e acabou. Depois a gente procura por que é que a gente crê. Depois a gente procura argumentos, procura explicações racionais, etc. Mas primeiro a gente crê. Porque a vontade diz ao intelecto, creia. Então é por isso que há esta frase de Newman, que é tão interessante, que está no número 157, que diz assim, que 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Se você tiver 10.000 dificuldades na sua investigação teológica, você não... Como que aconteceu a virgindade? Foi intervenção divina? Como aconteceu essa intervenção divina? O corpo de Jesus veio de Maria ou veio milagrosamente do nada? Etc. Tudo isso são dificuldades teológicas, mas não chega a constituir uma dúvida. Você não está duvidando se Maria teve a concepção virginal. Né? Passamos então à parte nova, 158, a fé que procura compreender. É esta expressão de Santo Anselmo no seu Proslogion. Né? Em latim, fides querens intellectum. É a fé procurando a intelecção, a fé que procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio dos seus dons. É uma citação da Dei Verbum. E assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Né? Credo ut intelligam, diz Santo Agostinho, creio para compreender, et intelligo ut melius credar. Eu entendo para melhor crer, compreendo para melhor crer. Vejam só, fé e ciência, número 159. Tem gente que diz que a fé, ela contradiz a ciência. Não é verdade. Por quê? Porque não tem como a fé contradizer a ciência. Seria a mesma coisa de fazer comparação de duas grandezas diferentes. É como se eu dissesse assim, este barulho é mais luminoso do que o sol, né? Entende? Esse ruído, são duas coisas diferentes, uma coisa é luz, outra coisa é ruído, não tem nada a ver. A ciência, ela é o quê? É um dado do conhecimento natural das coisas sensíveis. Então, a ciência natural, ela investiga os dados empíricos para, a partir daí, chegar a um conhecimento. Se são dados empíricos, então nós estamos aqui num campo completamente diferente daquele que é o campo da fé. Né? Ou seja, nós estamos falando de Deus. Deus não é um dado empírico. Então, se você diz assim, eu investiguei cientificamente e descobri que Deus não existe.
Isso é tão lógico quanto você dizer assim, eu abri os olhos e não vi barulho nenhum. Entende? Não tem lógica nenhuma. Você vai investigar cientificamente e descobrir que Deus não existe? Você vai abrir os olhos e enxergar que não existe barulho? Que você bebeu, fumou maconha, o que você fez? Né? Você é maluco? Então, não tem... Né? Não são duas realidades que não podem entrar em contradição porque não versam a respeito do mesmo objeto. Né? Vejam o que é que nos diz, né, o Concílio Vaticano I. Ele diz assim, porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão, e Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Então são duas verdades. Não é? Uma verdade natural, uma verdade revelada, elas não se contradizem entre si. Porque, por uma razão muito simples, quando a ciência parece contradizer a fé, ou ela é ciência mal feita, ou é a ciência que está transgredindo e começando a fazer afirmações fora do seu campo. Né? Então, das duas, uma. A Gaudium et Spes diz assim, portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, é aquilo que eu estava dizendo, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mas ainda, quem tenta prescrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Então o cientista, mesmo que ele não saiba disso, ele está investigando e sabendo das coisas que são obras de Deus. Ele está estudando coisas de Deus. Né? Embora ele não está sabendo. Número 160, fé e liberdade. Isso daqui é interessante. Vou sair um pouco do catecismo, do texto que está aqui, porque isso é importante para a nossa vida espiritual. A gente podia dizer assim, padre, por que é que Deus não se revela a nós diretamente, de tal forma que a gente enxergue Deus, do jeito que você enxerga esse copo que está aqui, você enxergar Deus, e acaba logo com todo esse drama, né? Tem gente que fica inquieta, padre, porque eu fico com dúvidas de fé, eu fico duvidando, eu não sei se é, se não é, etc. Por que é que Deus, se Deus é Deus, por que é que Ele não aparece logo? Ele não é poderoso? Ele não podia se revelar de uma forma que ninguém mais pudesse negar? Bom, isso é um belo problema teológico, vamos respondê-lo. Veja, existe uma coisa que Deus deseja de nós, chama-se amor. Tá? Só existe amor se eu for livre. Só que existem certas coisas que, uma vez enxergadas, eu perco a liberdade. Quando você diz 2 mais 2 é igual a 4, você não tem liberdade nenhuma para dizer que é igual a 5. Ora, se uma verdade tão besta como 2 mais 2 é igual a 4 já te tira a liberdade, você já é coagido a aceitar aquilo, imagine Deus. Se Deus se revela a você, aquilo vai ser uma coisa tão evidente, tão atraente, tão belo, tão óbvio, tão desejável, que a sua liberdade sumiu. Então, vem a pergunta, como é que você vai amar Deus? Está entendendo o problema? Só existe amor se houver liberdade. Se você não tem liberdade, não tem amor. Então, Deus se esconde da sua criatura não porque Ele é um sádico ou porque Ele gosta de nos fazer sofrer, mas porque Ele quer o nosso amor. Deus se esconde porque Ele quer que você permaneça livre e o ame. Porque Deus, onipotente, Criador do céu e da terra, pode tudo. Tem uma coisa que Ele não pode, fazer com que você o ame. Por quê? Porque se Ele obrigar você a amá-lo, você já não é mais livre. Então, acabou a liberdade, acabou o amor. Então você precisa ser livre para amá-lo. Não há amor compulsório. Você não pode colocar uma pistola na cara do sujeito e dizer, me ame.
Não, a pessoa é livre. Senão não é amor. Então você tem que ser livre para amar Deus. E para que você possa amá-lo e seja livre para isso, ele se esconde. Está entendendo? Então, é por isso que a fé é necessária. É importante que Deus não seja visto imediatamente para que você permaneça livre para amá-lo. Então você vai e livremente tem fé. E a fé livre, a fé mais importante que nós precisamos ter, não é fé que Deus existe. Isso daí até o diabo sabe, que Deus existe e treme, diz a carta de São Tiago. A fé que nós precisamos ter é no amor de Deus. Então, Deus se esconde de você e o diabo vem com aquela propostazinha assim e diz, olha, tá vendo? Ele não te ama. Você está sofrendo, né? Ah, tá vendo? Prova de que ele não ama você. Prova de que Deus é um velhaco, Deus é um trapaceiro. Deus diz que ama, mas ele não ama de verdade. Se ele amasse, ele vinha e acabava com todo esse sofrimento. Se Deus amasse você, ele desceria você da cruz, né? Então é aqui que está a coisa. Se é verdade que Deus o ama, que o salve agora. É a eterna tentação. A tentação que Jesus sofreu na cruz é a tentação que todos nós sofremos no dia a dia. E aí, no meio do nosso sofrimento, das nossas angústias, nossas dores, nós temos que chegar e dizer, eu creio que Ele me ama. E eu creio que se Ele está permitindo isso, isso é a coisa mais extraordinária e mais bondosa que Ele podia fazer na minha vida. Entende? Porque até mesmo o poder que Deus permite que o diabo tenha na minha vida, se vem da bondade dele, Deus não quer o mal, Deus não quer o pecado, mas se vem da bondade dele essa permissão, eu tenho que adorar essa permissão divina e dizer que Deus sabe, porque Deus me ama, Ele sabe o que é o melhor. Se Ele quer que eu sofra esse mistério da cruz, é porque é o melhor para mim, para minha salvação eterna. Então, crer neste amor de Deus é uma coisa muito difícil. Sim, mas não é impossível, porque é uma graça. Está lembrado? Então, voltando aqui ao texto, olha só. O homem deve responder a Deus crendo com livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Então, quer dizer, é um ato de amor, como é que você vai forçar? Não é isso? Então, Deus de fato chama os homens para servir em espírito e verdade. E com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não forçados. Você precisa ser livre para fazer isso. Ok? Número 161. A necessidade da fé. Essa famosa frase de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, já nos diz tudo. Diz assim Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Acabou. O que quer dizer fé? Significa você aceitar o desígnio de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus, os mistérios de Deus, com amor, com ato amoroso. É impossível você agradar a Deus se você não dá essa abertura a Ele. Não é? Então, nós precisamos perseverar na fé. 162. A fé é um dom gratuito? Sim, mas o que acontece? Acontece que existe um combate. Acontece que existe uma luta, não é? Como o próprio São Paulo nos diz, e está citado aqui no Catecismo de forma belíssima: combate o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Né? É aquela coisa de São Paulo que chega no fim da vida e diz: combati o bom combate, guardei a fé. Né? Então você vai estar a todo momento sendo tentado para largar a fé. Não significa que você deva duvidar, não, mas que o demônio vai tentar, vai. E a fé que o demônio tenta abalar não é tanto a fé de que Deus não existe, entendeu? Deus existe, mas é mais essa questão de você confiar nele.
Uma coisa misteriosa que o Catecismo nos coloca no número 163 e seguinte é que a fé é o começo da vida eterna. O que quer dizer isso? O que é que nós vamos ver lá na vida eterna? Nós vamos ver Deus face a face. E aqui nesse mundo? Bom, nós não podemos ver Deus face a face nesse mundo, porque se nós virmos Deus face a face, nossa liberdade, né, acabou. Então, o tempo que nós temos para amar a Deus é agora. Está entendendo? Lá no céu, você então o céu, ele é continuidade daquilo que eu começo a fazer aqui. Existe, se nós olharmos para a situação dos santos, os santos estão numa situação muito melhor do que a nossa, não é verdade? Mas existe uma coisa que os santos nos invejam. A única coisa que os santos nos invejam é que nós temos tempo. Nós temos tempo para amar mais a Deus. Eles não têm mais tempo. Né? Porque se eles pudessem voltar atrás e amar mais, ser mais generoso, se entregar mais. Né? No entanto, isso, quem temos somos nós. Então nós precisamos dar conta do nosso tempo. Tem essa coisa do tempo que nós precisamos prestar contas a Deus. Quando eu era adolescente, eu aprendi uma poesia que Dom Aquino, que foi arcebispo de Cuiabá, ele costumava recitar essa poesia, que é cheia de trocadilhos, mas é interessante para a nossa espiritualidade. Dizia assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. Forçoso é do meu tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje prestar conta e falta tempo.Ós vós que tendes tempo sem ter conta. Né? E aí continua a poesia, não sei se eu vou me lembrar aqui o restinho, mas em todos os casos, depois eu publico aí no site o texto inteiro. Né? Não gasteis a vossa vida em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Né? Não gastar a vida em passatempo. Os santos nos invejam, eles olham para nós e dizem: olha, você tem tempo, ama. Você tem tempo, faz, não fica aproveitando a vida de forma inútil. Né? Ama, seja generoso. Então, é aqui que nós temos, né, esse início da vida eterna. Nós estamos aqui peregrinando na fé, estamos aqui indo, mas precisamos ir junto com esse grupo enorme de pessoas, esses santos que já estão no céu, conforme diz a carta aos Hebreus, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e o realizador da fé, Jesus. Né? Jesus é a origem, né, e o realizador da fé. Ele leva a nossa fé à perfeição. Né? Ele é o arché, é o princípio da nossa fé. É a coluna vertebral de nossa fé. É isso que nós cremos. Então, continuaremos na aula que vem, vendo o ato de fé, como é que ele é um ato eclesial. Deus abençoe você. Até a próxima aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.